A passagem de hoje é Jeremias 18, versículos 13 a 23. Vamos ler juntos. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora, entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura, deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo? Ou deixar-se-ão as águas estranhas, frias e correntes? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra um espanto e uma irrisão perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com vento oriental os espalharei diante da face do inimigo. Mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto, no dia da sua perdição. Então, disseram: vinde, e maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde, e firamo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura, pagar-se-á mal por bem? Pois cavaram uma cova para a minha alma. Lembra-te de que eu compareci na tua presença, para falar por seu bem, para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome, e entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos, e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e os seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas, quando trouxeres esquadrões sobre eles de repente, porquanto cavaram uma cova para prender-me, e armaram laços aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado de diante da tua face, mas tropecem diante de ti. Trata-os assim no tempo da tua ira. Amém. A palavra que compartilharemos hoje dá continuidade à palavra de Deus que ouvimos ontem, no domingo, sobre a relação entre Deus e nós, suas criaturas, por meio da relação entre o oleiro e o barro. Por meio da relação entre o oleiro e o barro, Deus comunica ao povo de Israel seu coração e sua vontade para com eles. Deus verdadeiramente queria moldá-los, que eram como barro, até que se tornassem como joias preciosas. Por isso, Deus fala com toda a clareza. No versículo 11, Deus diz ao povo de Israel: convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Ele lhes diz que, assim, se tornem como joias. Mas, mais uma vez, a palavra de Deus não alcançou o coração do povo de Israel. O povo de Israel declarou que viver segundo a palavra de Deus era inútil. É isso que diz o versículo 12. Quando vivemos seguindo o pecado e os desejos, a palavra de Deus e a vontade de Deus apenas contrariam nossa natureza pecaminosa. Por isso, o povo de Israel declarou que viveria segundo seu coração endurecido e sua própria vontade, que cada um seria senhor de sua vida e viveria como bem entendesse. A passagem de hoje contém o coração de Deus, que lamenta ao ver o coração endurecido do povo de Israel. Eles haviam se afastado para muito longe do amor por Deus e de uma fé íntegra. Em vez de serem separados do mundo pecaminoso, haviam se tornado um só com ele. Vamos ler juntos o versículo 13. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Amém. Deus está dizendo: perguntem às outras nações. Onde existe outro povo que desconheça tanto a graça recebida quanto vocês? Deus explica essa condição de Israel comparando-a à ordem da natureza. Vamos ler juntos o versículo 14. Porventura, deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo? Ou deixar-se-ão as águas estranhas, frias e correntes? Amém. Aqui, Líbano se refere à cordilheira do Líbano, que se estende de norte a sul, ao norte de Israel.
Essas montanhas ultrapassam em muito os 2.000 metros, e o pico mais alto passa dos 3.000 metros. Por isso havia sempre neve nos cumes da cordilheira do Líbano. Era neve permanente. Assim, para o povo de Israel daquela época, a neve do Líbano era símbolo daquilo que não muda. Portanto, Deus está agora lamentando. A neve do Líbano permanece sempre a mesma. Não desaparece da montanha porque segue a ordem da natureza, e as águas que descem daquela montanha não secam. A natureza permanece assim constante segundo a ordem de sua criação. Como, então, vocês podem abandonar com tanta facilidade a mim, que os criei, e lhes concedi a graça da salvação? Vocês fizeram uma aliança eterna comigo. Como podem rejeitar essa aliança de maneira tão cruel? Deus está dizendo que o povo de Israel havia rejeitado a graça de Deus na criação e a graça de sua salvação. Amados irmãos, aqui somos levados a considerar a ordem da criação de Deus para a humanidade. Gênesis 1:27 declara claramente que Deus criou o ser humano à sua imagem. A verdade de que o ser humano é a imagem de Deus, de que nós somos a imagem de Deus, tem muitos significados, mas um de seus sentidos centrais é que o ser humano deve adorar a Deus e viver em um relacionamento vivo com Ele. Isso porque somos criaturas de Deus. Mas o povo de Israel adorou ídolos em vez de adorar a Deus, o Criador. E embora fosse um povo que havia experimentado a graça de Deus ao salvá-lo do Egito, a graça de sua salvação, esqueceu a graça, esqueceu a aliança e abandonou a Deus. A eles Deus clama: como vocês puderam esquecer de tal maneira a graça da criação e a graça da salvação? Amados irmãos, esse clamor de Deus também precisa ressoar vivamente em nossos ouvidos. Isso porque nós também somos seres criados à imagem de Deus. E, indo um passo além, nós que estamos aqui hoje recebemos muito mais do que a libertação do Egito. Nós, cristãos reunidos aqui, somos pessoas salvas do pecado e da morte eterna, por meio da obra expiatória de Jesus na cruz. Em outras palavras, somos pessoas que receberam a verdadeira e absoluta graça de Deus. Portanto, por meio dessa palavra de Deus, precisamos examinar a nós mesmos e perguntar: se isso é realmente verdade, estou vivendo uma vida digna da graça da criação que recebi de Deus e dessa graça absoluta da salvação? Deus pergunta ao povo de Israel: por que vocês não conseguem viver de modo digno da graça da criação e da graça da salvação? E nós precisamos examinar a nós mesmos e perguntar: então estou vivendo de modo digno da graça da criação e da graça absoluta da salvação que recebi de Deus? Assim como a neve do Líbano não desaparece, para quem recebeu graça, viver como alguém que recebeu graça é a ordem e o curso natural da vida. Será que estou realmente vivendo segundo a ordem da graça? De maneira mais concreta, precisamos nos examinar com honestidade. Será que a vontade e a glória de Deus estão verdadeiramente se revelando por meio do meu dia a dia e da minha vida? Estamos vivendo segundo a ordem da graça, como pessoas dignas dessa graça? Assim, o coração e a vontade de Deus são claros e inequívocos. Mas o povo de Israel abandonou a Deus e passou a viver servindo ídolos inúteis. Vamos ler juntos os versículos 15 e 16. Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra um espanto e uma irrisão perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Amém. Nessa passagem, Deus diz que o povo de Israel tropeçou nas veredas antigas. Aqui, as veredas antigas são uma expressão que se refere à vida vivida segundo a palavra de Deus. Veredas antigas não quer dizer caminhos velhos e desgastados. Quer dizer que, para o povo de Israel, o caminho da palavra, a vida de caminhar segundo a palavra de Deus, não era algo desconhecido. A palavra antigas carrega o sentido de que isso não lhes era estranho. A vida de ouvir a palavra de Deus
e caminhar pelo caminho de sua palavra não era uma vida desconhecida para o povo de Israel. Não era algo estranho. Era o caminho que os antepassados da fé vinham percorrendo desde o tempo de Abraão. Um caminho que eles conheciam bem. Sim, um caminho que conheciam muito bem. Esse é o significado contido na expressão veredas antigas. Mas agora, o povo de Israel conhecia as veredas antigas. O caminho bem conhecido. O caminho da palavra de Deus. Apenas com a mente. Na prática não tentava percorrê-lo. Isso porque o caminho da palavra de Deus é o caminho da vida. Mas é um caminho estreito. Em uma sociedade que incentiva o pecado e se orgulha dele, viver em santidade segundo o caminho da palavra exige que interiormente lutemos sem cessar contra nossos desejos pecaminosos e que disciplinemos a nós mesmos, sujeitando esses desejos. Exteriormente, também exige que vivamos dispostos a suportar perdas e riscos. O Deus que fala é invisível, mas muitas vezes o mundo e as pessoas parecem muito visíveis e grandes diante de nós. O eterno reino de Deus ensinado pela palavra frequentemente parece distante e fora do nosso alcance, enquanto os valores seculares parecem estar ao alcance da mão. Por isso, o povo de Israel tentou abrir um caminho novo e confortável, no qual pudesse viver segundo seus próprios desejos, em vez de andar pelo caminho estreito e apertado da palavra. Esse é precisamente o significado contido nos versículos 15 e 16 de hoje. Mas o caminho de abandonar a Deus e seguir desejos pecaminosos não oferece vida verdadeira, nem alegria verdadeira. Por meio da palavra de hoje, Deus declara claramente que no caminho do desejo, restam apenas um vazio impossível de preencher, e a ansiedade, e ao fim, espera somente a perdição eterna. Aqui nos lembramos das palavras de Jesus. Vamos abrir juntos em Mateus 7, 13 e 14, e ler essa passagem. Esta é a palavra do Novo Testamento, em Mateus 7, 13 e 14. Vamos ler Mateus 7, 13 e 14 juntos. A uma só voz. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso, o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado, o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém. Essas são palavras de Jesus. Amados irmãos, ao examinarmos cuidadosamente o nosso dia a dia, percebemos que caminhar pelo caminho da palavra de Deus, caminhar por essa estrada seguindo nosso Senhor, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, também não nos é estranho. Para nós, ele também é uma vereda antiga, um caminho bem conhecido. Na verdade, nós o conhecemos bem. Em nosso cotidiano, em nossos relacionamentos, no trabalho, na igreja e em casa, há muito mais ocasiões em que conhecemos a vontade do Senhor para nós do que ocasiões em que não a conhecemos. Se nos examinarmos com honestidade, há muito mais vezes em que sabemos o que o Senhor quer que façamos do que vezes em que não sabemos. No entanto, como nossos pensamentos, emoções e desejos tantas vezes têm prioridade sobre a vontade do Senhor, conhecemos o caminho e mesmo assim não andamos nele. Não ignoramos a vontade do Senhor nem o caminho de sua palavra. Por isso, amados irmãos, para caminharmos fielmente pelo caminho da palavra e verdadeiramente seguirmos o Senhor dia após dia, aquilo de que mais precisamos não é conhecimento. O que verdadeiramente precisamos é fé e graça. Não precisamos de maior conhecimento, mas de maior fé e maior graça. Em outras palavras, mesmo quando há dificuldades, sofrimentos e o bom combate da fé, precisamos da fé que se apega firmemente, até o fim, a esta convicção. Este caminho da fé, este caminho da palavra que estou percorrendo agora, é verdadeiramente o caminho da vida. Este caminho é o caminho da vida, o caminho da vida eterna. E precisamos, sem falta, da graça de Deus que experimentamos ao percorrer o caminho da fé. Somente quem anda pelo caminho da palavra pode experimentar o consolo de Deus, a direção de Deus, a paz de Deus, a alegria de Deus, o governo soberano de Deus e a graça de Deus. Quando experimentamos essas coisas,
Quando verdadeiramente provamos e experimentamos o reino de Deus em nossa vida, podemos percorrer de maneira bela e fiel, até o fim, este caminho da fé, este estreito caminho da palavra. Portanto, amados irmãos, em nome do Senhor, invoco a bênção de Deus sobre todos nós, que verdadeiramente desejamos seguir o Senhor e caminhar fielmente pelo caminho da palavra. Que Deus derrame sobre nós, a cada dia, maior fé e maior graça. E que hoje também, fortalecidos pela graça que Deus nos dá, caminhemos realmente com fidelidade, pela fé, no caminho da palavra, no lugar que nos foi confiado na vida. Também declaro fervorosamente esta bênção, em nome de Jesus Cristo, que eu e todos vocês nos tornemos verdadeiramente pessoas dignas da graça e vivamos para Deus e para sua vontade segundo a ordem da graça que recebemos.